A paz de Cristo Jesus esteja no coração de todos que assistir esse vídeo. Meus irmãos, eu sempre falo a respeito das coisas que eu vejo praticada errada, né? Aqui nos vídeos que as pessoas gravam aqui no YouTube, no Kawaii, nos aplicativos aqui, na rede, aqui na internet. E hoje eu estava ouvindo um pastor falando, ele fez um livro falando, explicando um monte de coisa no livro dele, certo? E dentro disso, daquelas explicações, só promessa de riqueza e prosperidade. Eu vivo sempre combatendo esse tipo de pregação, porque não existe esta promessa dita por Jesus Cristo, nem pelos santos apóstolos, e nem pelos 70 discípulos que Jesus Cristo também enviou, está lá em Lucas capítulo 10, prometendo prosperidade, com promessa de prosperidade, certo? A promessa é para aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, salvação, vida eterna para o nosso espírito. A carne está condenada a voltar a ser pó. Falo esse versículo direto, Eclesiastes capítulo 12. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, ao qual o deu. Então, quer dizer, não existe promessa para a nossa vida carnal no Novo Testamento. Velho Testamento, nós já encontramos a promessa para a vida carnal. Está lá em Deuteronômio, capítulo 28, quando Moisés acaba de dar toda a instrução a respeito da lei que Deus mandou ele passar para a nação de Israel, né? Então lá tem as promessas, onde põe a planta do pé, palma da mão, vai ser abençoado em tudo. Se guardar todos os itens que estavam escritos ali na lei, todas as palavras que estavam lá na lei. Se não guardasse, seria amaldiçoado. A nação de Israel não guardou e foi amaldiçoado, certo? Então é assim, mas com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo foi mudado. O apóstolo Paulo fala isso. Mudando-se o testamento, mudando-se a lei, muda-se também, mudando-se o testador, quer dizer, muda também a lei, né? Então, quer dizer, mudando-se o sacerdote, muda-se também a lei. Ele fala isso lá em Hebreus 7, se eu não me engano. Então, agora o sacerdote é Cristo Jesus, sacerdote eterno, porque tinha o sacerdote levita, né? Morria um, entrava o outro no lugar. Mas Jesus Cristo é o sacerdote eterno, porque ele morreu, ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós, né? Então os pregadores estão aí. Porque se você ser fiel na palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, você vai ter prosperidade, você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter bênção financeira, vai ter bênção na... Meus irmãos, você lê o Novo Testamento? Aqui eu estava lendo aqui, Marcos, capítulo 10. Aqui é onde se fala do jovem rico. Lê Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Lê lá Marcos capítulo 10, a partir do verso 17, sobre o jovem rico. Lê tudo até o final do capítulo. Vocês vão ver o que Jesus Cristo fala a respeito de riqueza ali, para o homem rico que perguntou para Jesus Cristo o que ele tinha que fazer para entrar no céu. Jesus Cristo mandou se desfazer da riqueza, da prosperidade. O homem rico foi embora triste. Aí Jesus Cristo fala para os apóstolos, quão difícil é um rico entrar no céu, porque ele ama mais a sua prosperidade, a sua riqueza, do que a própria vida.
que é a vida eterna, que é a salvação, né? Então é assim, meu irmão, Jesus Cristo ensina disso. É mais fácil passar o camelo pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Olha aqui, hein? E os apóstolos disseram, mas desse jeito quem é que vai se salvar? É Jesus que disse, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Né? Então, meus irmãos, veja bem, você tem riqueza, você tem prosperidade, você está bem financeiramente na sua vida e aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você vai arrumar um inimigo para a sua vida que se chama Satanás. Quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que Satanás vai fazer com você? Ele vai ficar atacando você de todo lado, a sua firma, a sua empresa que está te dando lucro, deixando você bem financeiramente. Ele começa a fazer dar tudo errado para você blasfemar contra Deus e ser condenado junto com ele para o lago de fogo. Então é onde você acaba perdendo tudo que você tem, certo? Mas, meus irmãos, perder as coisas materiais desse mundo, isso não é nada. O pior é perder a vida eterna. Porque se você não for salvo por Jesus Cristo, por andar na obediência à palavra dele, você será condenado junto com Satanás para o lago de fogo. Você já pensou? Eu não pensa não que será lançado no lago de fogo, lá morre, acabou e fim de papo, conforme diz o ditado, né? Não, espírito não morre, meus irmãos, a carne morre. Mas o nosso espírito aqui não vai morrer nunca. Ou vai estar eternamente com Cristo, ou vai estar eternamente no lago de fogo junto com Satanás. Você já pensou numa coisa dessa? Qual é preferível? Você não ter nada nessa vida carnal? Viver ganhar hoje, come amanhã, ganhar hoje, come amanhã? Do que você ter fartura, as coisas até sobrando, até para jogar fora, até para dar para os outros, e perder a sua salvação. Ser condenado para o lago de fogo. Nós precisamos do rico, é lógico que precisa do rico sobre a face da terra. Ele tem as firmas deles lá, né, as indústrias, que dá o emprego para o pobre, certo? Tudo bem, o rei Salomão fala que a riqueza é um dom dado por Deus. Então tem aquele rico que tem esse dom, foi dado por Deus, que ele tem a firma dele, né, que lá contrata as pessoas para trabalhar na firma dele, paga certinho os direitos da lei trabalhista, tudo, faz tudo certinho, ele tem prosperidade. E se ele aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, será salvo, mesmo sendo rico, né? Mas tem aquele rico que quando aceita Jesus Cristo como Salvador, Satanás começa a atacar ele, ele abandona Jesus Cristo por causa da perseguição, e aí ele perde a salvação, certo? Então é assim mesmo. Olha, não se apega com prosperidade. Esses pastores, tem essas missionárias, a mulher nomeada pastora, tudo isso é antibíblico. Não existe nomeação de pastor nem de pastora na Bíblia. Né? Mas puseram esse nome, porque pastor na Bíblia, pelo lado espiritual, só Jesus Cristo e mais ninguém. Mas, irmão, então estão essas pessoas aí na rede social, nas igrejas, fazendo promessa, né? Prometendo, se você for fiel no pagamento do dízimo, nas suas ofertas, Deus vai te dar prosperidade, essa aí, aquilo. Não. Aqui nessa passagem que eu falo do homem rico, o apóstolo Pedro diz para Jesus Cristo: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que eles vão ganhar com isso? Olha o que Pedro disse, hein? Pedro ainda estava na carne ainda, né? Não estava bem espiritualmente. Aí Jesus disse para Pedro: quem deixa pai, mãe, filho, filha, esposa, campo, que é o lugar de trabalho, né?
por causa do meu nome para me seguir, terá muito mais nesta vida e por fim a vida eterna. Mas olha o que ele falou aqui, quer deixar pai. Você vai ter muito mais pai. Eu, dentro do ensinamento que eu dou biblicamente, eu sou um pai para quem guardar os mandamentos, aqui os ensinamentos, que eu sou, que o Espírito Santo está dando por meu intermédio. As pessoas mais novas podem também me considerar como um pai, como um avô, né? Já sou bisavô, já. Certo? Então é o seguinte, pai, você tem um pai só, mas Jesus Cristo falou, terá muito mais por esse lado, você considerando as pessoas idosas andando nos ensinamentos, na obediência das pessoas idosas, é considerado como se fosse seu próprio pai. É por esse lado que Jesus Cristo falou, né? Irmãos, você está dentro de uma igreja, lá paz irmão, a paz irmão, quer dizer, tudo que frequenta a igreja que aceitou Jesus Cristo somos chamados irmãos em Cristo Jesus, certo? Né? Irmão pela fé em Cristo Jesus, muito mais irmão, né? Você tem 2, 3 irmãos, você vai lá na igreja, tem 50, 60, 100, 1000 lá pessoas frequentando a igreja, você vai ter 1000 irmãos lá, certo? Então é assim, é por esse lado que Jesus Cristo falou, pelo lado espiritual, né? E ele só citou essas coisas, né? Mãe, você vai ter muita mãe, que são as mulheres idosas também na igreja, que vai te dar conselho, orientação, ensinar as mulheres, as moças mais novas, como deve se proceder com seus maridos, quando casar, essas coisas. É considerado como mãe também. É por isso, campo, quando ele fala campo, meus irmãos, é lugar de trabalho. Os apóstolos deixaram os barcos que eles tinham de pesca, Pedro e André, João e Tiago, largaram os barcos de pesca e saíram seguindo Jesus Cristo. O barco de pesca era o campo de trabalho deles, que eles ganhavam sustento pescando. E seguiram Jesus Cristo, né? Quanto campo de trabalho eles tiveram, para quantos lugares eles andaram pregando a salvação em nome de Jesus Cristo e tendo sustento, né? Por causa das curas que eles praticavam, pelo poder que Jesus Cristo deu, os milagres que eles faziam, as pessoas sustentavam eles não precisavam voltar lá no barco. E falando em prosperidade, está escrito que os apóstolos, quando passou a seguir Jesus Cristo, cada um deles tiveram uma frota de barco pescando para eles? Não, abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus Cristo. Agora você vê esses pregadores falando que você passa a seguir Jesus Cristo, que você vai ter prosperidade em tudo. Para com isso. Vamos viver a palavra de Deus, vamos viver o que está escrito aqui. Vamos pregar, vamos falar o que está aqui. Certo? Você fica falando e pregando aquilo que não está aqui, meus irmãos. É conforme Jesus Cristo falou ali no Evangelho de João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor e entro pela porta do curral e chamo as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e seguem-me, e eu lhe dou boa pastagem. Mas de maneira nenhuma elas ouvirão a voz do estranho, do mercenário, aquele que entra por um outro lado no curral e não entra pela porta das ovelhas, é ladrão e salteador. São as pessoas que estão aí, meus irmãos, entrando por uma outra porta do curral. O curral que Jesus Cristo está falando é o evangelho dele, a palavra dele é o curral. Se você faz a pregação dentro da Bíblia, você está entrando pela porta do curral. Se você começa a desviar, prometer aquele que está aqui no Novo Testamento, que os apóstolos não prometeu, nem Jesus Cristo, nada, você é ladrão e salteador, está aí cobrando o que não é para cobrar, que Jesus Cristo mandou anunciar a salvação no nome dele de graça, Mateus capítulo 10, né? Ali, a eleição dos 12, né? Para não pegar dinheiro de ninguém, que de graça recebeste, de graça dá, e agora estão aí anunciando a salvação, cobrando dízimo, pedindo oferta ao dízimo, você está entrando por uma outra porta. Você é ladrão e salteador, certo? Você que faz isso. Então é onde que as pessoas seguem esses mentirosos, lobo com pele de ovelha, Jesus Cristo fala, né? Falso profeta, falso Cristo, lobo com pele de ovelha,
né? Então é assim, meus irmãos, né? Apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 11 que Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que ele pega os ministros dele e se transforma como ministro de Cristo, né? Mas o fim dos tais é conforme as obras deles. Ele só prega mentira, ensina mentira, o fim deles é condenação. Certo? Então é assim, meu irmão, certo? Vamos seguir a Sagrada Escritura. Você pegou um vídeo aí, a pessoa que está pregando ali em nome de Jesus Cristo começou a prometer prosperidade, riqueza, bênção material, muda, sai, muda, sobe a terra aí do seu celular, procura outro, mas vai ser muito difícil você achar um igual eu que condena a prosperidade e condena a riqueza. Não é que eu condeno a riqueza e a prosperidade, isso é modo de dizer. Não prego prosperidade, não prego riqueza, eu prego salvação, vida eterna em nome de Cristo. Porque já não sou eu quem prego, mas Cristo Jesus que vive em mim, por intermédio do Espírito Santo, é que prega para vocês a salvação e vida eterna por intermédio desta boca aqui, desses lábios, desse velho que está aqui, certo? Que a paz de Cristo esteja com todos vocês, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com vocês todos os dias, hoje e todos os dias da sua vida. Busque o reino do céu, obedecendo o que está escrito na Sagrada Escritura, porque o reino da terra pertence a Satanás. Amém?